Bora lá, galera, vamos falar do Vascão, vamos falar do Vasco da Gama, né, galera? O Vasco tá correndo atrás para poder regularizar, né, o Payet, para poder já jogar pelo Vasco, né? Lembrando, o francês não vai estrear contra a equipe do Palmeiras no domingo, né? O clube foi notificado pela Federação Francesa, né, sobre a suspensão do jogador, né, que precisa cumprir um jogo, portanto, né, o camisa 10 do Vasco não será relacionado nessa viagem contra a equipe do Palmeiras, mas no próximo jogo o Payet já vai estar disponível para poder jogar no Vasco, galera. Provavelmente aí a próxima rodada, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui os donos da bola falando tudo sobre o Vasco da Gama. Tá sabendo? Tô sabendo. Do Payet? Tô sabendo. Tá sabendo por quê? Tô sabendo. Então explica aí. Ele pegou lá na França uma coisa semelhante que aconteceu com o Marlon, quando chegou ao Fluminense, que ele foi expulso lá na Itália, não pôde jogar aqui, teve que cumprir a suspensão. A situação do Payet é semelhante. Ele deu um tapa num jogador do Lens na 34ª rodada do Campeonato Francês. E aí ele pegou 3 jogos de suspensão lá, cumpriu 2, mas falta 1. E esse 1 ele vai ter que cumprir agora. Então o Vasco está correndo com a documentação para ele ter essa liberação teórica, né, burocrática, para poder jogar, mas ele não vai poder jogar contra o Palmeiras, então o Payet deve estrear contra o Bahia na próxima semana. Ó, vou trazer aqui, porque aqui te mata a cobra aí. Esse aí eu deixo para você. Lá ele, ó. Payet foi suspenso por 3 jogos, né, pela Federação Francesa, na época que defendia o Marcelo, o Flávio já trouxe, por acertar um tapa Jogador do Lens. no Yannick Cahuzac, do Lens, pela 34ª rodada. Uma apuração aí do Dorilindo e do nosso Tiagão Carvalho, que tá voando na cobertura do Vasco também. Se cumprir, o Vasco está tentando, né, correr para cumprir agora contra o porque o Palmeiras, porque se ele não for regularizado, eu acho que não conta. Não conta. Tem que estar disponível. Exatamente. No bid, tem que entrar no bid, Isso, tá tem que liberado para Então, você atuar. É bom o Vasco correr com isso. Mas também tem um lado bom, Atirson. Você que é treinador também. O Vasco está começando a azeitar. É mais uma partida, mais um super desafio, Vasco-Palmeiras. O Vasco ganhou do Palmeiras, não ganhou? Empatou. Na primeira rodada, na segunda rodada. Isso. 2-2, foi isso mesmo. É mais um super desafio pro Vasco, com o time ainda sem a principal contratação, pro Vasco dar uma azeitada, pô. Mas pega um time muito certo, né? Jogando fora de casa. E possivelmente não deva poupar muitos jogadores para esse confronto, não. Porque conseguiu um grande resultado fora de casa na Libertadores, ganhando de 4. E aí na próxima semana ele vai ter a oportunidade de poupar os jogadores durante a semana. Então acredito que o Palmeiras vá com a equipe completa, né, para esse confronto. Eu acho que é até bom, porque você vai jogar contra um grande adversário de duelar, né? Não ficar somente jogando atrás. Eu acho que vai ser um grande confronto, vai ser já também uma grande oportunidade do Vasco ver também como está reagindo o seu próprio elenco. Lógico que está se entrosando agora, está se entendendo os seus jogadores, mas não é impossível sair de lá com um grande resultado, não. Eu acho que o Vasco precisa competir. Tem que fazer o que tem feito nesses últimos jogos. E aí o resultado vai ser uma consequência, né? Vai ser uma consequência do que vai acontecer dentro do campo. Mas eu acho que o Vasco hoje é um time muito mais organizado, é um time que dá mais esperança ao seu torcedor. Claro que o Palmeiras é o Palmeiras. Inclusive ontem o Abel Ferreira, ele começou com o Arthur no banco e fez uma dobradinha de laterais pelo lado direito. Marcos Rocha e Mike, os dois fizeram gol. E o Palmeiras fez 3 gols em 30 minutos. Então a diferença de um time pronto, de um time que o treinador conhece com a palma da mão dele, para um time que ainda está se estruturando. Mas acho que dá para pelo menos competir lá. E aí vamos ver o que acontece. Você quer polêmica? Então toma. Bota aquela, Pedrinho. CBF divulgou, só para me irritar, o áudio, só piora as coisas. O áudio do VAR, do lance que o Peck foi puxar da camisa dele, parecia tão varal. Isso. Vamos ouvir o áudio do VAR. Tá. Só vou desacelerar. Só desacelerou. Agora já tá ok. Abre bala na orelha. Muito habilitado na orelha, tá? Tem um puxão ali. Puxão. Não sei se tem ficar. Ele falou que pra ele não tem impacto. Quer que segure ou não? Segura não. Não foi? Não interfere na batida dele. Tá. Só vou desacelerar.
Não há... Pode tirar o áudio, gente, por favor. Tá de brincadeira. Não há impacto. Ah, é brincadeira, de mau gosto. E não, isso aí. o que é? Não, na próxima, eu vou pedir pra galera botar uma legenda, fica mais fácil pra quem sim. tá em casa, às vezes no trabalho, no celular, não tá conseguindo ouvir, porque senão o patrão briga. Não há impacto e o que, Thales, que eu também não ouvi direito? Ele fala, não foi nada, não impactou a jogada, não foi nada. Pô, Ele não joga bola. Exato, perfeito. Ele nunca jogou Atiço. bola, esse árbitro. Porque não é possível, pô. Que isso, cara. Que isso? Como esse é que cara, não impacta, cara? esse indivíduo aí, ele acho que ele nunca entrou dentro do campo de futebol e fez movimento. Ele só estudou a Apita. regra. Porque não é possível, pô. Perfeito. Inadmissível falar que não teve ali um puxão, que não atrapalhou o desequilíbrio do chute. Ele poderia ainda dar mais um toquinho na frente para ajeitar melhor seu corpo. Ah, calma aí, seu árbitro. Você vê Pô, até a perna direita do pé, que não é a perna que ele chuta. Olha como é que ele sai depois do chute, totalmente desequilibrado. Sim. Pô, isso aí é brincadeira de mau gosto. E, infelizmente, todas as vezes que o... E, inclusive, também o CNM falou que o do Lima, no dia anterior, também não foi pênalti. Então, para eles, nenhum dos dois foi pênalti. Para eles, a arbitragem está correta. Então, se para o chefe da comissão de arbitragem está tudo bem, então... fica difícil, né? Dia 30 de setembro vai ter a reunião. Desculpa, setembro. Tá bom, acho que vai ficar. Dia 30 de agosto, segunda-feira, Isso. vai ter a reunião para definir sobre a punição do Vasco. É um julgamento, na real, né? O Vasco vai ser, de novo, julgado para ver se libera já para o final de semana ou se segue sem público em São Januário. E aí, provavelmente o Vasco, Maracanã vai estar fechado. Aí vai ter que ser Newton Santos, Portuguesa, Redonda. Brasília, Cariacica, enfim. Aí o Vasco vai definir. Podia decidir logo, né, cara? Podia fazer sim. logo esse julgamento, né? Sim, verdade. Pelo menos o Vasco tem um jogo fora contra o Palmeiras agora, né? Pelo menos não é, esse final de semana não joga em casa. Então, Tem mais uma semana menos ainda. pior, Tem né? essa agora. É e aí no meio da semana não joga, só vai voltar a jogar depois contra o Bahia, que também é fora de casa. fora também, Então Então tem mais que praticamente quase 10, 15 dias aí para poder resolver, né? Sim, Essa semana, o bom é próxima esse. semana. Acho que, por mais que seja um pouco mais longo esse período, né? Dia 30, só no final do mês. E até porque agosto parece que tem 70 dias, né? Rapaz. Agosto não acaba nunca. Essa semana, então, meu Senhor Cristo. Cara, mas você para imaginar um cenário onde o Vasco, dos últimos 3 jogos, um empate, 2 vitórias, e consegue um resultado positivo com o Palmeiras lá, cara. Não, então, Se não perder lá já é ótimo negócio. Porra. Cara, o Vasco tá, assim, pegou esses grandes jogos agora também. O importante é que tá hoje mais sólido, né? Sim. Então, assim, você vê um time mais competitivo, tem que continuar dessa maneira. E jogar grandes jogos é muito melhor. Esses jogos que o Vasco está pegando é muito mais gostoso de você jogar. Então, assim, é importante o Vasco fazer o que ele vem fazendo, crescendo, evoluindo, independente do que vai acontecer de resultado. A gente vê uma perspectiva do time do Vasco hoje totalmente diferente do cenário anterior. A gente está vendo as cenas aqui, a gente fica, sacanagem, mas é quando a gente vê as cenas do que fizeram em São Januário, quebrando o carro de funcionário, de jogador, invadindo, era inevitável que o Ministério Público entrasse firme no Vasco, porque de fato tem que punir. Agora, você que conhece alguém que fez isso, fala pro cara, pô, irmão, Não vai mais no estádio, toma não. vergonha na sua cara. Não vai mais, não. Não vai mais. Fica em casa, não tem o controle, fica em casa. E Ou então outra- vai pra um ringue, cara. Vai pra um ringue. Vai lá criticar, faça, né, o seu protesto, mas sem violência, cara. Não, Tio, Você tá prejudicando o seu cara próprio sabe que se ele jogar patrimônio. copo, garrafa, quem vai sofrer é o exatamente. jogador e o torcedor de verdade. E assim, Exatamente. em caso de reincidência, o ferro é maior muito ainda. maior. É. Se fizer de novo, aí vai tomar 3 meses. Aí tem que fazer, o Vasco, a torcida do Vasco, quando puder voltar a São Januário, tem que fazer igual a torcida do Santos fez na Vila, contra o Grêmio agora. Uma festa maravilhosa, lotou o estádio, sem nenhum tipo de incidente. Tem que ser assim. Não, e a torcida do Vasco é maravilhosa. O que o Vasco fez no Maracanã no final de semana. Exatamente, pô. Aí pune essa galera toda que é apaixonada por causa de... Não é meia dúzia também, não. Tem mais. Não, Tem Uma uns dezena. 30, uns bem 30 ali, Algumas dois. dezenas. Algumas dezenas. E isso aqui não foi tudo, não. Teve do outro lado, saída de carro, quebrar carro de todo mundo que estava saindo. Jogador, funcionário, Não só foi imprensa. esse, não. Também teve aquela invasão lá em São Januário. Teve também. invasão. Antes, foi Que depois lá do Flamengo e Vasco. entrando No dia do morteiro e Flamengo e tudo. Vasco. Não pode, pô. O que é aquilo quadrado branco ali? É o isopor, com certeza. isopor. Até pelo isso, lustre. até o isopor do trabalhador foi Tiraram o arremessado. isopor do trabalhador e jogaram lá dentro. Alguém ficou sem trabalho ali.
Não, e você vê que tem criança, tem mulher e tem homem também no meio que não tá afim disso, mas acaba sendo reprimido e coagido por essa galera que não tem muito juízo. Tamo juntos. Galera, amanhã a gente volta. Até amanhã. Galera, isso aí, essa situação do Vasco, né? A situação do Vasco aí com o São Januário tem que liberar, né? A princípio, mesmo se fosse em torcedor, porque o torcedor ele tem que aprender que ele não pode fazer isso. Ele pensa que ele pode chegar no estádio e sair quebrando tudo por causa de resultado. Não pode. Não pode. E a punição é correta. É correta e tem que acontecer. O torcedor ele tem que ir para apoiar o time. Esse momento do Vasco é momento de apoiar. Imagina o Payet vindo aí jogar no Vasco, aí vê uma situação dessa. Não dá, né? Não dá. Aí cada vez mais afasta jogadores. Aí tem jogador que pode vir pro Vasco. E o Vasco tem história grande, uma história muito linda no futebol. Aí o torcedor, o jogador às vezes não quer vir pro Vasco com medo de torcedor, de ameaça de torcedor, de várias coisas. Isso daí não pode acontecer. Não pode. Pode criticar, pode vaiar. Mas quando parte pra esse tipo de coisa, fica difícil. Fica difícil, galera. E o Payet, né, galera? Falando sobre o Payet, daqui a 2 jogos aí, o Payet vai estar disponível, né, contra o Bahia. Acredito que o Payet vai estrear pelo Vasco, novo camisa 10 do Vasco, né? O jogador, a maior contratação do Vasco na temporada, galerinha. Fica uma pergunta: será que o Payet vai fazer o Vasco sair da zona de rebaixamento? Galera, deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.